Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje para contar o que o Senhor fez na vida da minha filha, Helena Vitória. E o que o Senhor faz através das orações. Porque quando a gente passa por uma situação difícil, uma prova, nem sempre a gente tem força para orar. Mas quando a gente percebe que a gente não está sozinho, que a gente tem uma igreja que ora, o Senhor age, o Senhor nos dá força para passar por aquela situação, né? A minha filha, ela estava pela data para nascer até dia 5 de maio, e ela nasceu dia 13 de abril. Ela nasceu um pouco prematura, mas estava tudo bem, né? Até então, eu fiz todas as ecografias e estava tudo certo. Não tinha nada, mas quando ela nasceu, assim que ela nasceu, eles me deram ela deu um chorinho muito curto, e, em seguida, ela começou a ficar roxinha e azulada já. Ela já foi caindo assim e foi se enrolando. E, nisso, a pediatra pediu ela para mim e falou, deixa eu levar ela, mãe. E saiu correndo, levou ela. Nisso, eles me tiraram da sala, né, terminaram os procedimentos, fiquei no corredor e não tinha notícias dela, né? E meu esposo foi atrás para ver onde ela estava, na pediatria, e a médica falou, pai, a sua nenê não está aqui, sua nenê está na UTI. E, nisso, a gente ficou sem saber o que estava acontecendo, né? E fiquei lá por um tempo, eu não sei quanto tempo que eu fiquei lá, e a médica veio, né, e falou, mãe, a sua nenê nasceu com muita dificuldade de respirar, e ela está na UTI, ela está entubada. E a gente sentiu ali, né, que o céu ficou cinza, né, porque quando nasce um bebê é um motivo de muita alegria, né, e ali ela estava nessa situação, a gente não sabia o que ela tinha, e a médica falou que eles iam fazer uns exames para descobrir o que ela tinha. Nisso, a gente foi para o quarto e a gente começou a pedir oração, né? Meu esposo começou a pedir oração para as pessoas, né, pelo celular. E a gente subiu para o quarto e passou um tempinho, a médica chamou a gente novamente. E ela falou, mãe, a sua filha nasceu com uma doença com o nome de HDC, que é hérnia diafragmática congênita. O que é essa doença, né? A gente tem esse músculo, que é o diafragma, e ele se fecha, logo com 13 semanas de gestação, ele já se fecha. E o da nenê não fechou, ele ficou com um buraco. E, como ficou com esse buraco, esse músculo serve para separar os órgãos, né, da parte de baixo da parte de cima do tórax, né, do pulmão, e o coração, né, dos órgãos de baixo, que é o intestino, o fígado, né, e, enfim, estômago. E como a nenê não fechou o diafragma dela, os órgãos da parte de baixo subiu para a parte de cima. E o pulmão dela não desenvolveu e os órgãos ficaram tudo aqui em cima, né? Então, eu não tinha visto como ficou, porque eles não mostram lá no hospital, né? Faz pouco tempo que o médico me mostrou. O pulmãozinho dela era um dedinho, assim, o pulmão dela. E o fígado estava inteiro dentro da caixa torácica. E ela falou, olha, mãe, a situação dela é grave, mas a gente vai esperar ela estabilizar com 3 dias para fazer a cirurgia. Tirar os órgãos dessa região, colocar no lugar e fechar o diafragma. E ela falou que ela precisa estar bem, né, ficar estável, com a saturação boa, com o oxigênio, tudo certinho para ela poder fazer a cirurgia. E a gente ficou lá no quarto, irmãos. Parecia que só tinha eu e meu esposo no mundo. A gente estava longe de todo mundo, não era sempre que a gente conseguia conversar, eu também não conseguia conversar. E foi exatamente no dia que era a ceia do Senhor, lá em Curitiba. E eu estava muito triste, porque eu sabia que era um dia de festa, porque a ceia é um momento de festa. E a gente estava ali naquela situação, e eu sabia que os irmãos estavam lá, né, e a gente estava se sentindo sozinho. Quando foi no domingo, os meus cunhados foram lá no hospital para ver a gente, né? E foi a minha cunhada Tati, o Felipe e o pastor Adilson. E eu estava assim, irmãos, eu não conseguia orar. E ela veio, né? A Tati me abraçou. E ela falou com convicção, eu senti a graça do Senhor. Ela falou, a igreja está orando.
E eu senti a graça do Senhor. E naquele momento eu senti que eu não estava sozinha. A gente não estava sozinha. E eles oraram ali, né? E ela falou, a igreja está orando, a gente intercedeu por ela, a gente sentiu a graça do Senhor, e o Senhor vai agir. E eu comecei a ter força, eu não tinha força, irmãos. Parecia que eu estava dentro de uma caverna, eu não tinha força. E depois eu falei para ela, vocês foram trazer um pouco de alimento para nós lá no hospital, porque a gente não tinha força. E nisso a gente já tinha ido olhar a Nenê, né? Ela estava lá na incubadora, estava entubada, não podia mexer nela, não podia pegar ela no colo, a gente só podia ver ela, né? E daí, depois que eles foram lá, eu desci no outro dia para ver ela, na segunda-feira. Irmãos, quando eu entrei na UTI, assim, que eu cheguei perto da incubadora, irmãos, eu senti a glória do Senhor em volta da incubadora. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, Senhor, eu sinto, Senhor, a sua presença. E os anjos do Senhor estavam lá cuidando dela, o Senhor estava lá. Então, ela ficou 26 dias na UTI, e durante esse tempo, eu ia todo dia lá ver ela, irmãos. E eu ia lá e eu cantava para ela aquele hino que dizia, eu creio que tu és a cura. Louvado seja Deus. E eu falava, filha, o Senhor é a cura para a sua vida, filha. Irmãos, as crianças que ficam na UTI, eles vivem uma montanha-russa, porque num dia eles estão bem, no outro dia eles não estão. E não é fácil. Eu vi de perto todas as mães que estavam lá. Mas a Nenê, ela só teve melhoras, irmãos. Ela não teve nenhuma piora. E depois que eu fui descobrir que a doença dela era grave, realmente, que 20% das crianças que nascem com essa malformação não voltam para casa, né? Mas hoje ela está aqui, está no colo do meu esposo ali. Para a honra e glória do nome do Senhor. Olha lá. Ela tem 10 meses, mês que vem ela vai fazer 1 aninho. Está lá. Louvado seja Deus. Irmãos, quando a gente começou a pedir oração, louvado seja Deus. Irmãos, quando a gente começou a pedir oração, se formou uma corrente tão linda de oração, irmãos. As pessoas me mandavam mensagem. Estamos orando. A igreja está orando pela sua filha. Os irmãos de Londrina, a igreja está orando pela sua filha. Os irmãos aqui de Bitinga, a igreja está orando pela sua filha. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ela tinha 20% de chance de estar viva, irmãos, e ela está aqui. Para honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E o Senhor não nos deixou em nenhum momento, irmãos. Louvado seja Deus. Teve um dia que eu fui no hospital e o médico falou assim para mim, mãe, o intestino dela não está funcionando, mãe. Ela estava lá se mexendo um monte e tudo, e ela falou, ela acha que está tudo bem, mas ela ainda não está bem. O intestino dela não está funcionando, mãe. E eu mandei mensagem no grupo das irmãs, e eu falei, irmãs, eu preciso de oração, a Nenê não está funcionando o intestino dela. Irmãos, no outro dia, o intestino dela estava funcionando, irmãos. Louvado seja Deus. Então eu vim para agradecer ao Senhor, agradecer ao meu Deus, por ter deixado a minha filha aqui viva, bem, saudável. O outro pulmãozinho dela, que era pequenininho, irmão, já está quase todo completo. Até eu fui em novembro levar ela de novo para o retorno. E estava quase completo. Faltava uma pontinha só, né? E o médico me mostrou a primeira ecografia, quando o fígado estava inteiro, né, dentro da caixa torácica. Então eu vim, irmãos, para agradecer ao Senhor e agradecer à igreja. Né, agradecer a todos que oraram, né, a minha família, todos que oraram pela minha filha, irmãos, eu agradeço de coração, né? E se você tiver uma causa, coloque para a igreja orar, porque eles vão orar, Senhor. Teve momentos que eu não tinha força, que eu pedia para o Senhor, dentro do meu coração, eu falava, Senhor,
eu preciso de alguém para vir aqui em casa para orar. E o Senhor mandava, sem eu pedir para a pessoa. Ele chegava lá e falava, eu vim orar com vocês. Louvado seja Deus. E assim o Senhor nos deu força para passar por essa situação. E eu louvo e agradeço ao Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela minha filha estar aqui hoje. Louvado seja Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.